Olá, começa agora na TV UF, no seu canal de ideias, mais uma temporada do programa Sem Filtro, um espaço que traz personalidades de destaque para uma roda de conversa sem filtro com pesquisadores e jornalistas convidados de diferentes veículos de comunicação. O Sem Filtro é um espaço de diálogos, de ideias, agora com um formato diferente. Nossos jornalistas, entrevistadores e convidados estão online para participar deste debate. Destaco também que este programa está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. O nosso entrevistado de hoje é o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital, Dr. Douglas de Melo Martins. E antes do debate, a gente vai para um rápido vídeo sobre a sua trajetória. Vamos lá! Juiz desde 1997, Douglas de Melo Martins formou-se em Direito no ano de 1994 pela Universidade Federal do Maranhão. Em 2016, obteve o título de doutor em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas pela Universidade de Zaragoza. Douglas de Melo Martins atuou como membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos entre os anos de 2010 e 2012. Foi juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ na gestão do ministro Joaquim Barbosa. Sempre inserido na vida acadêmica, o titular da Vara de Direitos Difusos e Coletivos de São Luís, atualmente é professor da Escola de Magistratura do Maranhão, a ESMAM, e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Os jornalistas convidados para a entrevista de hoje são Clodoaldo Correia, comentarista político do programa Ponto Continuando, da Rádio Educadora. Eliare Júnior, repórter de política do portal Imirante e do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Doutor Douglas, vamos falar de vacinação. Existe uma urgência que é a inclusão de pessoas com deficiência no grupo prioritário. É um tema de audiência, né, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. O que foi decidido e quais são as entidades envolvidas nesse processo? Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com vocês para esse debate. Fico muito feliz com o convite, pela oportunidade, enfim, poder esclarecer decisões judiciais e como funciona o Poder Judiciário em um espaço como esse. Me alegra bastante. Acho que é importante que as pessoas entendam os mecanismos e como funciona o Poder Judiciário. Sobre esse caso, especificamente, foi uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública contra o Estado do Maranhão, o município de São Luís e os municípios também de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, pedindo que as pessoas com deficiência sejam incluídas no grupo prioritário para vacinação. Outros grupos já foram incluídos. Havia inicialmente aquela definição só dos idosos, né, seguindo a faixa etária, depois foram incluídos aí profissionais da segurança pública, incluídos também professores, enfim. E as pessoas com deficiência entendem que também teriam motivos para a sua inclusão entre esses grupos prioritários. Pediram uma liminar, eu não deferi de logo esse pedido de liminar, marquei uma audiência de conciliação que ocorreu hoje. Tentei conduzir de todas as formas para chegarmos a um consenso com o Estado e os municípios e esses diversos grupos. Lá nós tínhamos representados, além do Estado do Maranhão, todos os municípios, nós tínhamos a Defensoria Pública, o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, Conselho Municipal, Fórum Metropolitano, Coletivo de Mulheres em Defesa das Pessoas com Deficiência, Fórum Estadual das Pessoas com Deficiência e Patologias, várias entidades de defesa de pessoas com deficiência, inclusive de Imperatriz, Balsas, Passo do Lumiar e várias outras cidades do interior. Nós chegamos a ter online, ao mesmo tempo, mais de 140 pessoas nesta audiência, todas representando alguma entidade dos mais diversos cantos do Maranhão com esse mesmo objetivo. Como não houve acordo, eu precisei tomar uma decisão liminar. Não é simples ao juiz, é algo muito complexo. O Poder Judiciário, ele pode interferir em políticas públicas, mas não deve abusar dessa intervenção. Seria como uma intervenção contida.
para usar um termo que todo mundo vai entender. Ou seja, o judiciário no controle de políticas públicas não pode avançar tanto ao ponto de substituir o gestor nas decisões, nem pode ir para o outro extremo da omissão completa, ao ponto de não proferir uma decisão diante de uma omissão do poder público. Então, o juiz tem que ir pelo caminho do meio, lá a tal da virtude da ética nicômacos de Aristóteles. Ou seja, a virtude está no meio, a virtude está no equilíbrio. Buscando essa virtude, o judiciário não pode nem se omitir, nem governar no lugar dos governantes. O caminho do meio que eu encontrei para essa decisão foi: não dei a liminar dizendo já como deveriam ser incluídas pessoas com deficiência, e já dizer, olha, o grupo prioritário é esse ou é aquele, tem que ser X pessoas, começar com idade e tal. Não cheguei a esse nível de intervenção, mas determinei que ocorra uma reunião da CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, que envolve o Estado, Secretaria de Saúde do Estado e as secretarias de saúde de todos os municípios. E nesta comissão, que tem o Estado e os municípios, seja deliberado, depois de ouvir o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, a Secretaria de Defesa das Pessoas com Deficiência da capital, que é São Luís, e o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, cada um falando pelo menos 5 minutos, e aí a Secretaria de Estado e dos municípios definam, elas, não a Justiça, como vai ser esta inclusão das pessoas com deficiência no grupo prioritário. Muito bom. Jornalista Clodoaldo, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço a direção da TV UFMA pelo convite, a todo mundo de Filtro, Dr. Douglas, meu amigo Linhares Júnior. Dr. Douglas, eu queria fazer uma pergunta ainda com relação a esse assunto da vacinação. Já foi judicializada essa questão das pessoas com deficiência e logo outros categorias devem judicializar esse pedido para ser incluído como um grupo prioritário. Né? Você tem feito uma pressão muito grande no Poder Executivo, já ameaçaram fazer greve, então outras categorias também querem ser incluídas, a nossa categoria de jornalistas, entre outras. Então, várias categorias vão querer também ser priorizadas na vacinação. Como conciliar essa questão de ceder prioridades ou não ceder, ver qual a categoria que merece ou não ter a prioridade, mas também com relação à quantidade de vacinas disponíveis, né? A gente sabe que está faltando já vacinas em todo o Brasil para dar a segunda dose, para grupos que já vacinaram a primeira dose, conciliar a concessão via Poder Judiciário para dar prioridades ou não, também com a relação à falta de vacina. Clodoaldo, é muito difícil. Isso que você expõe é muito sério, muito complexo, muito difícil. A decisão que o Poder Judiciário, na hora que o Poder Judiciário ele assume para si a posição de decidir, e pode ocorrer, como eu já disse, é um risco também, porque o Judiciário atrai para si, de um lado, o poder para decidir aquilo, mas também as consequências, sejam elas negativas ou positivas daquela decisão. O juiz tem que sopesar isso. Então, esta pressão, Clodoaldo, você disse muito bem, já ocorre no meio próprio, que é o espaço político, de pressão sobre os órgãos dos governos, seja federal, estadual e municipais, para a inclusão dos diversos grupos nestes grupos prioritários. Vários grupos pedem isso. Foi esse, inclusive, um dos fundamentos da Defensoria Pública. Por quê? Porque diz, então, se incluiu professores, se incluiu no plano nacional, as pessoas com deficiência estão à frente por exemplo, dos professores. Então, eles argumentam aí, bom, por que incluiu no PNI os professores, que já no nacional já está incluído, e as pessoas com deficiência, digamos assim, estão 2 níveis acima, não foi. Essa discussão, o ideal mesmo, Clodoaldo, é que ela ocorra lá, no espaço próprio da decisão, nesse aspecto, que é o espaço político, para que as pessoas façam a pressão que seja necessária. Há até uma expressão que eu imagino que vocês conheçam até melhor do que eu, que é governo
e feijão só funcionam bem na panela de pressão, né? Mais ou menos assim, né? Então essa panela de pressão, ela é melhor, funciona melhor no espaço político do que no judiciário. Quando vem para o judiciário, o juiz que eu falo, não o juiz eu aqui, mas qualquer juiz, nós não estamos submetidos ao processo eleitoral. Então, eu sou juiz há 25 anos, um quarto de século já, e não muda, sou eu ali. E eu precisei só passar em um concurso público, eu não preciso me submeter periodicamente às eleições. O judiciário é um poder contra-hegemônico, porque em alguns casos acaba vindo para o judiciário quando esse espaço de pressão, ele pode gerar um desequilíbrio no processo. Então, Clodoaldo, imagina, se no espaço próprio, que é a panela de pressão, digamos assim, que é o espaço da política, estejam alguns grupos, por ter maior poder de pressão, ganhem uma prioridade em detrimento de outros grupos menos organizados, nessas horas o Poder Judiciário é chamado, porque o Judiciário está fora dessa pressão, ninguém está completamente fora da pressão. O Poder Judiciário também está submetido a essa pressão, mas é uma pressão muito menor porque, digamos assim, se eu contrariar todo mundo, eu fico mal falado, mas eu não vou perder o cargo de juiz. Então, de alguma maneira, o juiz ele tem mais liberdade para tomar decisão contra a opinião pública, a opinião da maioria. Por isso que o Poder Judiciário é um poder, Clodoaldo, contra-hegemônico. Na hora que é preciso vir com uma decisão contra-hegemônica, talvez, às vezes, nesses casos, é hora do Judiciário entrar na política pública. Esse é um dos fundamentos, por exemplo, digamos assim, o meio... algumas categorias profissionais, elas são melhor organizadas. E se ficar só dentro da panela de pressão do Executivo, a decisão sobre o assunto, os grupos sociais mais vulneráveis, menos organizados, jamais chegarão, Clodoaldo. Então, em alguns casos assim, é que fazendo esse juízo de ponderação, a que eu me referi anteriormente, de que o judiciário pode interferir em política pública, mas é uma intervenção contida, essa intervenção contida, Clodoaldo, seria mais ou menos o seguinte: olha, eu não devo interferir, eu não quero interferir, é melhor que eu não interfira. Mas se a situação chegar a um ponto crítico, eu vou interferir. Seria mais ou menos isso. Eu acho que eu encontrei esse ponto de equilíbrio com a decisão de hoje. Eu não disse já como era que devia entrar, como seria, eu mandei que o debate ocorresse lá na CIB. Olha, deixar de fora as pessoas com deficiência. Então, de alguma maneira, essa tentativa de encontrar esse ponto de equilíbrio sempre tem arranhão, viu, Clodoaldo? Seja para quem for que assuma a responsabilidade de decidir. Linhares Júnior, seja bem-vindo, fique à vontade. Opa, muito obrigado. Eu quero agradecer o convite, saudar a todos aqui os presentes. Senhor Douglas, a cada dia que passa fica mais evidenciado para a gente a interferência do judiciário nas mais diversas esferas da administração pública. Eu não tenho notícia de interferência do judiciário dentro do setor de saúde quando se tem hoje, como está se tendo hoje. E muitas dessas interferências são até, de certa forma, preventivas, né? A gente espera do judiciário que ele julgue a consequência de um ato mal tomado. Só que o judiciário agora começa a se arrogar o direito de interferir em uma coisa que sequer aconteceu ainda. Eu vou tomar uma decisão X em relação a ato Y que pode vir a acontecer. E é óbvio que o judiciário não faz isso de forma espontânea. Ele é provocado por forças políticas, ele é provocado por setores da sociedade civil organizada. O senhor não acredita que tem que chegar no momento de uma autocrítica do judiciário para que ele comece a, em relação a essas provocações, começar a abrir mão dessas provocações e a instar a sociedade civil organizada e o poder público para que ele tome os melhores caminhos?
Tem razão, viu, Linhares? Eu concordo contigo. Eu acho que no Brasil, a judicialização de políticas públicas está em um nível muito alto, e até a própria judicialização da própria política, Linhares. Há hoje um nível de judicialização da política, e o interessante é que a posição dos grupos, digamos assim, os grupos políticos, muda sobre como deve interferir o judiciário, a depender de qual posição que ele está. Então, Linhares, é mais ou menos assim. Todo mundo reclama da judicialização da política e das políticas públicas, desde que a pessoa esteja no governo. Então, todo governo diz que está tendo interferência demais nas políticas públicas e na própria política. Todo governo, não estou falando de governo federal, nem estadual, estou falando, não importa quem esteja. Quem está no governo federal sempre acha que o judiciário está interferindo, quem está no governo estadual sempre acha que o judiciário está interferindo, quem está no governo municipal. Na hora que ele vai para a oposição, na hora que ele perde o debate político, não importa quem seja, Linhares, quem perde o debate político, em vez de se conformar com a derrota do debate político, pega e se socorre do Poder Judiciário. Sempre vai ao Poder Judiciário. Aconteceu um negócio, Linhares, até interessante comigo, 21 anos atrás, eu era juiz de Santa Luzia, e em uma das ações que foram propostas lá contra um determinado prefeito, eu proferi uma decisão favorável ao que a oposição pensava contra o prefeito da época. Depois, esse prefeito perdeu a eleição, Linhares. E aí, na época, ele não gostou de mim e tal, teve até uma passeata na direção do fórum e aquela coisa toda. Eu encontrei esse prefeito, Linhares, anos depois, aqui, foi até no Hospital São Marcos, aqui em São Luís, uma coincidência daquelas. Na hora que ele me encontrou, eu pensava que ele me odiava, Linhares, porque na época foi feita até uma passeata lá na direção do Fórum de Santa Luzia, porque eu proferi uma decisão contra o prefeito e tal, pronto. Linhares, na hora que esse homem me encontrou, ele disse, doutor Douglas, olha que bom encontrar, o senhor está fazendo falta demais em Santa Luzia. Aí eu sorri, mas como eu estou fazendo falta? Ah, doutor, aí agora, olha, era só decisão forte mesmo contra o prefeito, era só quando eu estava prefeito e o senhor lá, que aí o senhor, agora quem está precisando de um juiz que julgue contra... Entende, Linhares? Então, agora a gente olhando casos, por exemplo, a gente está vendo casos agora em relação à CPI, judicializada no Supremo. Imagine, no âmbito do governo, né, o debate na formação da CPI, no âmbito lá do Congresso, foi parar no Supremo, né, Linhares? Quem levou ao Supremo? Pessoas ligadas ao governo. Em outras situações, é o inverso. Em outras situações, mal comparando, seria mais ou menos assim, digamos que um governo estadual entra contra o federal, e o federal diz, olha, o judiciário interferiu aqui. Mas esse mesmo, se é alguém do município entrando contra o Estado diz, olha, o judiciário está interferindo demais aqui. Em resumo, todo mundo que está no governo acha que o judiciário está interferindo demais, todo mundo que está na oposição acha que o judiciário está interferindo de menos. É quase sem exceção. E quem está dentro do judiciário acha assim, o melhor é deixar a gente fora disso. Nós não queremos, Linhares. Por quê? Porque, de regra, quando o judiciário entra, ele entra e toma uma decisão contrária à opinião pública. A gente sempre fica mal na foto. É mais ou menos assim, o juiz entra em uma situação que ninguém mais quer, é o filho rejeitado. Ninguém quer decidir aquilo, joga na mão do juiz, porque o juiz não é candidato a nada mesmo. Ele se decidir contra a opinião pública não tem nenhum tipo de problema, porque ele não é candidato e tal, então você fica numa situação mais difícil. O judiciário é contra-hegemônico, como eu disse, pode até ser, inclusive por esse motivo, não está submetido ao processo periódico de eleições, diferente dos Estados Unidos, Linhares e Clodoaldo, que os juízes participam das eleições. Lá os juízes, eles disputam eleições pelos partidos políticos, inclusive. Linhares, a gente fala mais no próximo bloco. A gente volta já já.